Bom dia, galera. Vamos falar hoje sobre a sedição de Juazeiro, né? Que ocorreu em 1914. E essa data é muito importante para tudo que aconteceu depois, inclusive o cangaço lampiônico. Então, vamos fazer uma análise aqui, galera, porque o cangaço é muito interessante, porque para a gente entender o cangaço, a gente tem que ter uma noção da história do Brasil daquela época, né? A nova república. E quem era presidente na sedição de Juazeiro era Hermes da Fonseca, né? Que era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Então a gente vê que tudo permanece ali, né, galera? O coronelismo do Brasil já é desde o começo da Primeira República. E Hermes da Fonseca, ele queria, né, ter o poder mais centralizado no Brasil e resolveu se meter na política lá do Nordeste, né? Uma política chamada salvacionista, onde ele colocaria os aliados dele no poder e retiraria as famílias tradicionais que já estavam no poder no Nordeste há muito tempo, como a família Accioli no Ceará, onde ele colocou um cupincha dele para ser o presidente do Ceará, no caso. Eu vou colocar o nome dele aí na descrição abaixo, que é muito nome para eu lembrar. Eu fiz uma pesquisa, mas não lembro de todos os nomes. E acontece que quem era o mandão lá no Ceará na época, em 1914, era ninguém menos que o Padre Cícero, com o braço direito dele, Floro Bartolomeu. Quando a gente fala em Floro Bartolomeu, essa figura, galera, se vocês não conhecem quem é Floro Bartolomeu, eu sugiro, né, ou ler meu livro, que eu vou deixar o link abaixo, ou olhar mesmo no Google, né, que você vai encontrar bastante coisa sobre Floro Bartolomeu, que era um aventureiro médico baiano que foi parar lá nas plagas do Ceará com o Padre Cícero, onde eles fizeram uma parceria, né, que foi um sucesso estrondoso. Floro Bartolomeu foi o primeiro, né, cangaceiro brabo mesmo que existiu dentro do Brasil, depois de Antônio Silvino, porque ele não se preocupava com a legalidade de nada, né? Ele queria era o poder, e nessa sedição de Juazeiro ele foi o comandante das forças leais ao Padre Cícero, né? Que angariou uma grande vontade popular em manter o Padim, né? Como o líder espiritual daquela região do Cariri, né? Principalmente no Ceará. E as forças salvacionistas do presidente Hermes da Fonseca iriam, né, tirar Padre Cícero e a família Accioli do poder e usaram para isso 200, né, olha só, galera, na época 200 cabas da peste a favor da República, né, do Hermes da Fonseca. Eles achavam que iam pegar e retirar o Padre Cícero. No primeiro momento aconteceu de tirarem o Accioli, né, a família Accioli do governo de Ceará, mas logo depois houve uma revolta que se chama Sedição de Juazeiro, onde o Padre Cícero e principalmente o Floro Bartolomeu conseguiram, né, derrotar, olha só, galera, as forças leais ao governo federal e conquistar o Ceará inteiro, inclusive Fortaleza. Esse dado é de estarrecedor, porque ninguém jamais fez isso, né, galera? De dominar, expulsar e derrotar forças leais ao governo federal. E o que o Hermes da Fonseca fez? Nada, né? Porque ele foi derrotado e teve que, né, sair de lá com o rabo entre as pernas, e quem saiu vitorioso nisso tudo foi o
Padre Cícero e o seu braço armado Floro Bartolomeu. Logo após essa vitória contundente, né, que a gente vê que foi uma vitória contundente das forças leais ao Padre Cícero, o Floro Bartolomeu implementou um reino de terror naquela região lá, né? E você vai ver no link que eu vou deixar abaixo, ou se eu não deixar o link, vocês pesquisem vocês mesmos, que ele era um tirano, né? Ele era o lado obscuro do Padre Cícero, o lado violento, e perdurou por mais de uma década, né? Esse reino do terror do Floro Bartolomeu, que era o braço direito, braço armado do Padre Cícero. Mortes violentas, assassinatos sem julgamento, né? Se tivesse alguma suspeita, já ia para a vala, o cara não tinha nenhum império da lei naquela região, que era dominada pelo espectro do mal, que era o Floro Bartolomeu. Ele é acusado de crimes horríveis contra a população em geral, um reino de terror, e eis que, né, ele, o Padre Cícero, tinha um alinhado também no caso, que era o Pinheiro Machado, senador da República, que foi o primeiro a fazer, né, a aproximação e cortejar os políticos das famílias dos coronéis do Nordeste, principalmente o Padre Cícero, e ele, como senador, tinha uma influência muito grande. E o cangaço é muito interessante justamente por causa disso. Não é um negocinho regional, né? Não é porque é do negócio, era um negócio que originou e foi sustentado, né, por grandes personagens políticos da época. E o Pinheiro Machado é um desses personagens. Esses nomes que eu estou dando aqui para você, galera, no meu livro eu tenho algo sobre eles, mas eu acho que todo mundo, né, eu até faço um apelo que leia sobre esses personagens, que faça uma pesquisa sobre esses personagens, para a gente poder se situar dentro da época em que o cangaço começou e floresceu. O cangaço lampiônico, principalmente, a gente vê que Floro Bartolomeu morreu, né, no mesmo dia que Lampião assumiu, né, o posto de capitão do batalhão patriótico lá em Juazeiro do Norte. Isso é uma coincidência, galera? Eu acredito que não é. Eu acredito que o Padre Cícero, vendo, né, ele tinha perdido, né, o espectro que era o Floro Bartolomeu, que metia medo em todo mundo, que regimentava um respeito e um terror, né, que o Padre Cícero se beneficiava muito disso, porque o povo, né, ele era o alter ego do Floro Bartolomeu, era o homem santo. Aí você tinha os dois lados da moeda, né? O Padre Cícero que assoprava e o Floro Bartolomeu que mordia. E como o Floro Bartolomeu morreu em 1926, no mesmo dia praticamente que Lampião assumiu a patente de capitão, eis que Lampião começa a tomar conta, né, do imaginário popular no Nordeste, mas o Lampião nunca foi uma figura que alguém podia botar o dedo em cima e falar: esse cabra é fulano de tal, que vem da onde. Quer dizer, a história dele começa na névoa ali do Batalhão Patriótico, mais ou menos. Quer dizer, ele tinha uma história anterior a essa, mas no imaginário popular nacional ele tomou vulto quando ele se aliou ao Padre Cícero. Então, galera, isso é só para você ver que a história de Lampião é muito mais complexa do que esses mequetrefe aí, desses canais do YouTube que ficam inventando cangaceiro, inventando morte violenta, inventando, né, mulheres no cangaço, essa coisa toda. A gente tem que realmente olhar, né, o contexto político da época para saber o que aconteceu. O Padre Cícero precisava ter, né, do lado dele, se não fosse uma pessoa em carne e osso, pelo menos
utilizando, né, o espectro da violência, do terror que o Floro Bartolomeu implementou em toda a região do Cariri lá, ele precisava manter esse espectro vivo e eis que surge Lampião. Galera, isso é só para a gente pensar um pouquinho, né? Eu não sou estudioso da história do Brasil, apenas me interessei depois que eu entrei para pesquisar o cangaço, que a gente vê que, né, o buraco é bem mais embaixo quando a gente começa a pesquisar o que realmente aconteceu e as forças políticas que estavam em jogo na época. O cangaço não foi, né, uma coisa que surgiu como uma briga social, uma reivindicação dos camponeses, nada disso. Isso foi uma coisa que veio depois, nos anos 50, quando o socialismo, né, virou moda aqui no Brasil e no mundo inteiro, nos anos 60 principalmente, e a gente vê que o Lampião foi, de repente, levado a ser o bandido herói, o justiceiro, o salvador da pátria, etc e tal. Então, galera, mais uma coisa para a gente estar pensando.